Ah, já faz bastante tempo que se ouve falar sobre o movimento feminista e as feministas ficam falando que as mulheres sempre foram oprimidas, nunca tiveram espaço para nada, nunca deixaram elas fazer nada, e o patriarcado e a cultura machista e o ocidente cristão que anulou a atuação, a imagem, a postura. Coitadinha das mulheres. As mulheres até o outro dia elas não existiam. Se não fosse o movimento feminista, as mulheres não, não teriam existido, ou nem apareceriam. Mas essa personagem que eu trago da história seria bom que as feministas ou as pessoas que compactuam com a ideia e com a retórica do movimento feminista tivessem acesso e refletissem. Hoje vou trazer a história de ninguém menos do que Berta Benz, a história da pioneira do automóvel. Por incrível que pareça, o automóvel não foi inventado pelo Henry Ford, foi inventado por uma mulher. E se não foi inventado por uma mulher, ela teve grande participação neste invento. A história da indústria automotiva não seria a mesma se não fosse pelos esforços de uma mulher, destinada a divulgar a primeira carruagem sem cavalos, diante do público em uma viagem de longa distância pela Alemanha. Vamos conhecer então a história da senhora Berta Benz. O desenvolvimento do primeiro automóvel da história teve seu início no ano de 1871, na cidade alemã de Mannheim, onde os engenheiros Carl Benz e August Ritter uniram forças para abrir uma fábrica de motores. O empreendimento não decolou no primeiro ano devido a decisões tomadas por Ritter, levando a empresa a ter grande parte de seus bens apreendidos. Para resolver esse impasse, Berta, esposa de Carl Benz, usou o dote que havia recebido no casamento para comprar a parte de Ritter, tornando-se uma das donas da fábrica de motores. Ela dividia parte de seu tempo para auxiliar seu marido, Carl Benz, e seus funcionários, e a outra parte do tempo com as tarefas cotidianas típicas de uma mãe de 5 filhos no século XIX. Os anos seguintes foram marcados por diversas tentativas de Carl Benz para desenvolver um motor que pudesse impulsionar uma carruagem sem cavalos. Após unir forças com outros engenheiros da época, Carl Benz conseguiu desenvolver e patentear a criação em 1886, vendido por 600 marcos imperiais alemães, o equivalente hoje a mais ou menos 25 mil reais brasileiros. Ainda que inovadora, a criação de Carl Benz não convencia o público. O protótipo não era tão elegante e charmoso como uma carruagem puxada por cavalos, além de ser mais devagar do que uma carruagem com cavalos e cara. Berta reparou que o melhor jeito de superar a desconfiança do público a respeito da potência do protótipo seria uma demonstração real do veículo em uso. Ela decidiu levar o veículo em uma viagem de longa distância. A aventura de Benz começou na manhã do dia 5 de agosto de 1888, saindo da cidade de Mannheim em direção a Pforzheim, em um percurso de aproximadamente 100 quilômetros de distância. Ela, Berta Benz, foi acompanhada de 2 de seus filhos adolescentes, Richard e Eugen. Berta Benz procurou não fazer nenhuma preparação para a jornada,
para garantir que não fosse impedida pelo marido para tomar a viagem perigosa. O trio empurrou o veículo da garagem até uma boa distância para assegurar que Carl Benz não acordasse com o ruído do motor ligado. O veículo pilotado era o Benz Patent Motorwagen. O protótipo usado por Bertha Benz possuía apenas uma marcha, tinha uma potência de 0,89 cavalos, menos de 1 cavalo de potência. Entenda o que essa medida significa. A velocidade máxima era de apenas 16 km por hora. Carl Benz optou por usar apenas 3 rodas, pois o engenheiro não conseguia imaginar uma maneira de fazer 2 rodas virarem simultaneamente, algo resolvido por ele alguns anos depois. Ao longo do caminho, diversos problemas interferiram com a viagem. Uma delas foi uma pane seca que ocorreu na cidade de Wilsloch, resolvida após Bertha comprar um frasco de ligroína, uma substância usada em limpeza, vendida apenas em farmácias na época. O combustível utilizado pelo protótipo até então era diferente, mas foi compatível para manter a viagem. Nesse momento, o primeiro posto de abastecimento foi inventado. Bertha improvisou durante a viagem inteira para fazer reparos na invenção, que ainda não estava concluída. Para limpar uma linha de combustível que estava entupida, ela utilizou um alfinete de seu chapéu. Ao notar uma quebra no cabo de ignição, Bertha usou sua liga para fazer o isolamento. Por fim, para aumentar a capacidade dos freios feitos de madeira, ela contratou um sapateiro para instalar couro no aparelho, momento que marcou a invenção da lona de freio. Essas falhas foram lembradas pela pioneira para serem corrigidas nas versões seguintes do veículo. Outro problema encarado pelo trio foram as subidas na parte final do destino. O motor do Patent Motorwagen não era forte o bastante para impulsioná-lo nesse tipo de terreno, ou seja, morro acima. Coube aos filhos do casal Benz empurrarem o veículo nessas situações. No retorno da aventura, a dupla de garotos reclamou do esforço feito a Carl, que optou por incluir uma marcha adicional na versão seguinte do veículo. Apesar das dificuldades, Bertha Benz e seus filhos chegaram à casa da mãe de Bertha durante a noite, na cidade de Pforzheim, relatando o feito e as falhas encontradas para Carl Benz, através de um telegrama, ter ciência dos fatos ocorridos. A viagem de retorno foi feita alguns dias após. A dupla viu as vendas do veículo crescerem consideravelmente, impulsionando o crescimento do empreendimento do casal. A invenção lentamente evoluiu, com diversas inovações surgindo ao longo do tempo, como novos sistemas de ignição, de transmissão, assim como o uso de carburadores e radiadores. Os anos seguintes foram marcados pela ascensão da montadora, hoje conhecida como Mercedes-Benz. Bertha Benz faleceu em 1944, aos 95 anos de idade, 15 anos após ter se tornado viúva de Carl Benz. A casa onde a família Benz morou e manteve uma oficina foi preservada como uma fundação sem fins lucrativos, com o objetivo de promover o estudo científico da colaboração entre o homem e a tecnologia. A importância de Bertha não está limitada ao seu investimento monetário, às contribuições no desenvolvimento dos primeiros protótipos e da ideia de executar a primeira ação de marketing realizada por uma empresa automotora. Ela tinha uma personalidade forte, era resiliente, tendo convicção do sonho de seu marido, incentivando-o constantemente a acreditar no sonho dele
e dando encorajamento para superar as dificuldades encaradas. Ao relembrar de sua história como um dos pioneiros do mundo automotivo, Cal lembra o valor de Berta. Afirmou ele: apenas uma pessoa se manteve comigo nesse momento, nesse pequeno barco da vida que me parecia destinado a afundar. A minha esposa Berta, escreveu o engenheiro em uma autobiografia em 1925. Com coragem e firmeza, ela deu direção às velas da esperança. Pois bem, para aqueles que acreditam na retórica do movimento feminista, que mulher apareceu apenas nas últimas décadas e que as mulheres nunca participaram, nunca fizeram nada antes do movimento feminista aparecer, está aí um bom exemplo de uma mulher empreendedora, forte e obstinada. 20 horas 46 minutos, 22 graus. O Bunker Podcast dessa terça-feira fica por aqui. Eu retorno na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, com novas pautas para o nosso encontro.